Com as últimas correções do mercado cripto, muitos investidores se perguntam o que esperar do mundo das criptomoedas ainda em 2024. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você a minha visão, atualizando uma projeção que eu fiz para o Bitcoin algumas semanas atrás. E aí aqui nós vamos envolver também as altcoins pra gente, já que nós estamos na reta final do ano, basicamente aí, né, já no mês 8, vamos alinhar a expectativa. Vou compartilhar a minha visão sobre essa reta final de 2024 para as criptomoedas. Então sejam bem-vindos ao meu canal, você que é novo por aqui, já chega deixando aquele like, se inscrevendo e saiba que eu tenho duas playlists de conteúdos aqui. Uma playlist é focada para você que quer ser um investidor, não tem tempo para ficar fazendo day trade, mas quer aproveitar da potencial valorização do mercado cripto. Então assista essa playlist que lá tem todo o conhecimento necessário para te ajudar nessa sua jornada como investidor de criptomoedas. E você que quer se desenvolver no mundo do trade, quer fazer disso seja uma renda extra ou uma profissão, tenho também uma playlist para você, onde eu entro detalhadamente no passo a passo, o caminho para que você se desenvolva como um trader, que foi o que eu fiz nos últimos anos também. Beleza? Então sem mais delongas, galera, vamos lá. Olha só, antes de eu entrar nos aspectos de projeções para esse ano, eu quero enfatizar que esse vídeo ele é complementar a esse outro vídeo aqui, ó. O melhor cenário está acontecendo. Durante esse vídeo eu fiz uma projeção para o Bitcoin, né? E aqui eu mostrei o que eu esperava que acontecesse com as criptomoedas, mostrando, né, nesse vídeo aqui, o que eu esperava no contexto de retração e depois projeção, pensando na movimentação do Bitcoin especificamente, né? Essas projeções, elas começaram a se concluir. Nós tivemos recentemente uma grande queda do mercado que está em linha com a projeção que eu fiz nesse vídeo. Então, primeiro, pode assistir esse vídeo aqui porque eu vou explicar, mas também vale a pena você conferir esse vídeo depois, beleza? Então, olha só, galera, o seguinte, hoje nós estamos passando por um cenário, uma semana, no momento que eu gravo esse vídeo, né? Por uma semana onde o mercado cripto chegou a uma forte desvalorização, chegando ali do preço de abertura da semana à mínima, atualmente, uma queda de 15%. E aí depois iniciou uma recuperação, basicamente em V, que a gente consegue ver nos gráficos menores, como 4 horas. E agora está com uma valorização na semana de 4%, retomando todo o movimento de baixa e ainda ficando positivo, né? E nesse contexto nós tivemos uma grande retração do mercado cripto. E foi, primeiro, uma retração de Fibonacci desse movimento aqui. Vou tirar as médias para vocês não se confundirem, tá? Foi uma retração de Fibonacci desse movimento aqui, onde aconteceu a retração, veja só, didática do ponto de 0,618 dessa retração de Fibonacci. Mas nós também podemos ver a retração desse movimento aqui, ainda poderia acontecer, e no cenário de continuação desse processo de baixa. Da retração desse movimento, observem que na verdade nós só tivemos uma retração de 382 e o preço ainda pode buscar 0,5 e 0,618, que seria um cenário, vamos dizer, mais intenso no contexto da queda, que seria o pior cenário ao invés do melhor cenário que eu mencionei lá. Então, primeiro de tudo, saibam que 2024 ainda pode ter um teste do Bitcoin, pelo menos nesses 43 mil dólares, e dependendo de como se intensificar o cenário geopolítico, o cenário macroeconômico, a gente poderia estar vendo até uma queda mais forte rumo aos 38.700 dólares, a última linha branca no gráfico. Então, se planeje nesse sentido. Só que no momento, a gente tem esse forte apoio aqui do Bitcoin, na faixa dos 49 mil dólares, que eu destaquei com a linha laranja. Então, quer dizer, eu só me preocuparia com o cenário de continuação do movimento de baixa mais intenso, caso acontecesse uma confirmação de rompimento no gráfico semanal desse nível dos 49.890 dólares, tá? Enquanto isso não acontecer, nós estamos vendo ainda o viés lá do vídeo do melhor cenário, que seria o quê? Aconteceu essa retração de Fibonacci e aí depois nós veríamos o movimento de extensão de Fibo, né, que seria uma movimentação parecida com essa aqui, e os alvos dessa extensão estão lá em cima, ó. Primeiro alvo em 0,618, que seria basicamente ali a região da máxima histórica. Posteriormente a gente teria um alvo em 100%, e aí não vou marcar isso aqui como objetivo, né, mas se tem a possibilidade de um alvo lá em cima nos 137 mil dólares, mas eu faria uma extensão depois para ajustar
É esse último objetivo. Geralmente os ativos buscam 100%, fazem uma retração para depois ir buscar outra extensão de 100%, ok? Então, enquanto o Bitcoin estiver mantendo esses 49 mil dólares, a gente tem a possibilidade do restante de 2024 ser um movimento de continuação, né, do movimento de alta anterior para um fechamento do ano ali muito provável perto desse alvo final, 92 mil dólares. Para isso, a gente tem alguns catalisadores aí. O primeiro é o preço manter, não perder esses 49.800 dólares. O segundo catalisador é o cenário macroeconômico, né? Nós precisamos ver uma melhora do cenário macroeconômico, aonde a gente não tenha uma recessão da economia americana de forma expressiva, né? Que foi o que trouxe justamente essa grande aversão a risco na semana que o preço veio buscar esses 49 mil dólares. Outro catalisador é o corte na taxa de juros, que vai trazer uma maior liquidez para o mercado de renda variável e, como consequência, as criptomoedas vão ser beneficiadas desse aumento de liquidez, desse maior apetite a risco dos investidores. Então você precisa ficar muito ligado nesses catalisadores, porque esses catalisadores vão te ajudar a ter essa sinalização se veremos ou não a continuação do movimento de alta em 2024 ou da intensificação do cenário de baixa, da continuação da retração. Então, se o preço perder 49.800 dólares, você já vai passar a olhar para a reta final de 2024 com o contexto de continuação dessa retração que poderia levar o Bitcoin até 38 mil dólares. Eu sei que esse cenário pode parecer pouco provável, mas será que algumas semanas atrás você esperava o Bitcoin nos 39? Então não vá contra essas movimentações de baixa que acontece, porque essa busca por liquidez é um dos catalisadores depois para uma alta mais forte, e nós sabemos que os institucionais têm muito interesse do Bitcoin abaixo dessa região dos 49 mil para que eles possam se posicionar de forma expressiva. Afinal, após a aprovação do ETF, o Bitcoin já estava acima dos 40 mil dólares, então seria ótimo para os institucionais verem o Bitcoin, é do interesse deles verem o Bitcoin abaixo dos 40 mil dólares. Perfeito? Agora, se o Bitcoin manter, né, esse ponto, a sinalização de recessão começar a ficar um pouco menos agressiva e a gente vê um corte da taxa de juros em setembro, aí a gente passa a olhar para esses alvos aí no 72, posteriormente até 92 mil dólares ainda em 2024. Agora falando um pouco sobre as altcoins. Recentemente eu fiz, há 2 semanas atrás, esse vídeo aqui, ó, descubra o momento certo para comprar e vender altcoins. Depois você aprofunda nesse vídeo aqui, vou te dar uma pincelada do que eu mencionei nele e também já vou entrar na minha projeção para as altcoins. Para isso, nós vamos olhar para um gráfico que eu vou adicionar aqui agora. Esse aqui do lado direito é o gráfico da capitalização, market cap das altcoins, excluindo o Bitcoin, que obviamente não é uma altcoin, e a Ethereum, ou seja, todo o montante investido nas altcoins, que hoje está na casa dos 565 bilhões de dólares. Então a gente sabe que com o Bitcoin continuando no seu cenário de baixa, o que tende a acontecer? O Bitcoin tende a ganhar dominância. E aí com isso, se esse cenário de baixa mais intenso acontecer com a perda dos 49.890 dólares, nós vamos ver a continuação dessa retração que a capitalização das altcoins está fazendo. Ela poderia vir aqui buscar o ponto dos 449 bilhões de dólares e até vir buscar esse nível aqui já conhecido e testado em 2021, antes do topo do mercado das altcoins. Então a gente poderia ainda ver uma queda na capitalização das altcoins, o que obviamente traria um cenário de baixa para as altcoins. Isso está alinhado com o contexto do Bitcoin perder os 49.890 dólares. Então, com o Bitcoin concretizando esse viés negativo, você vai ficar de fora das altcoins, porque a gente teria um cenário de baixa mais intenso. Por outro lado, enquanto o Bitcoin estiver mantendo esse apoio, e se acontecer aqueles outros catalisadores que eu mencionei, da recessão e do corte da taxa de juros, o que tende a acontecer? O Bitcoin tende a perder dominância frente às altcoins, e esse gráfico aqui da capitalização das altcoins tende a fazer uma valorização, revertendo essa tendência de baixa que eu acabei de sinalizar aqui com uma linha verde, com o gráfico fazendo uma movimentação parecida com essa, voltando a ficar em uma ascendente, não numa descendente, fazendo então assim
uma estrutura de alta, a reversão dessa tendência de baixa para depois vir a continuação desse movimento. Como nós projetamos aqui uma retração nesse contexto aqui da capitalização de mercado, nós podemos colocar aqui também a retração e fazer uma projeção utilizando a extensão de Fibo. E aí a gente tem uma sinalização do que esperar quanto ao cenário otimista para as altcoins ainda em 2024. Esse cenário otimista levaria a capitalização de mercado a um nível dos 782 bilhões de dólares, posteriormente acima do 1 trilhão e 100 bilhões de dólares, aonde a gente teria então o que? Um contexto de alta expressiva para todas as altcoins. Quando a gente olha para o gráfico das altcoins, isso poderia trazer um teste das altcoins na sua máxima histórica. A gente sabe que o Bitcoin e Ethereum já estão muito próximos das máximas, mas nós temos altcoins que ainda estão no fundo do poço, perto do seu nível mais baixo lá no bear market de 2022. Teve ativos que inclusive na última semana com as quedas renovaram as suas mínimas históricas. Então isso poderia ser o catalisador para esses ativos irem até suas máximas e aí depois no próximo ano romper as suas máximas históricas. Então, diante desse cenário positivo, eu acredito que a gente pode ver a maioria das altcoins ainda em 2024 atingindo as suas máximas. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham tido essa clareza, né, dos próximos passos para o mercado cripto quanto ao cenário técnico e também os catalisadores para um contexto positivo e o que pode trazer o inverso disso também, um contexto negativo, conforme eu sinalizei que nós estamos na reta final do ano. Assim, vocês não vão ser pegos de surpresa. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Vejo vocês em um próximo vídeo.